Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje o nosso episódio vai tratar de um tema muito presente na vida de muitos brasileiros: o divórcio e os efeitos patrimoniais e alimentares. Você sabia que créditos previdenciários podem ser partilhados, mesmo que só tenham sido recebidos depois do fim do casamento? E que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges pode ser fixada por prazo indeterminado, dependendo aí das circunstâncias? Em uma decisão recente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a inclusão na partilha de um divórcio de valores oriundos de aposentadoria especial recebidos durante a união. Também fixou pensão alimentícia à ex-esposa, levando em conta sua dedicação exclusiva à vida doméstica e sua atual condição de saúde. As decisões envolvem questões como o pedido genérico de partilha, a inclusão de documentos novos no processo, a boa-fé da parte e as condições para que pensão seja fixada após longos períodos de dedicação à vida doméstica. Para entender melhor esses pontos, a jurisprudência envolvida e os critérios que o STJ utiliza nesses julgamentos, eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, Suzana Bruno. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, Tiago, pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês. E estou à disposição. Ok, doutora Suzana, começa então dizendo aí pra gente como que o regime da comunhão universal de bens influencia a partilha de créditos previdenciários obtidos durante o casamento. Bom, o que ocorre é o seguinte: quando a gente fala da comunhão universal de bens, a gente tem posicionamento tanto de doutrina, quanto de jurisprudência, quanto a lei, dizendo que a situação patrimonial do casal, do marido e da esposa, comunica antes do casamento, durante o casamento. Tá? Então, essa comunicação, ela acontece, inclusive, vai incidir nos bens particulares de cada um antes de contrair o matrimônio. E quando a gente fala da participação dos créditos previdenciários em relação à comunhão universal de bens, é algo que naturalmente se presume. Quando a gente fala de partilha de bens, a maioria das pessoas, elas pensam só no crédito, elas não pensam no débito. E débito também é partilhável. Então, a gente tem a comunicação tanto dos bens particulares anteriores ao casamento, quanto os bens que foram adquiridos durante a constância do matrimônio, inclusive os direitos previdenciários. Não tem discussão nenhuma na partilha desses bens. Doutora Suzana, e o que caracteriza um pedido genérico de partilha e por que ele é aceito mesmo que temporariamente pela jurisprudência do STJ? Bom, primeiro a gente tem a previsão legal, seria o artigo 324 do Código de Processo Civil, né, que ele fala da possibilidade da formulação do pedido genérico, mas é importante a gente ressaltar que esse pedido genérico ele deve ser aceito de forma provisória, porque o que acontece? Às vezes, a administração do patrimônio do casal acontece por um só, e o outro fica com outros afazeres. Isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, a pessoa, fica responsável pelo pagamento das contas correntes, né, das contas mensais. O outro pela administração financeira, mais no sentido da questão dos investimentos, por exemplo. A administração da casa, dos filhos. Então, isso pode ser dividido. Aliás, recomenda-se que seja dividido para não ficar pesado para nenhum cônjuge. Então, nesse caso, quando a gente tem a administração patrimonial por um cônjuge, o outro ele pode não saber quais são os valores, quais são os bens imóveis, onde é que esse bem, né, a administração desse patrimônio foi parar. E aí, uma possibilidade que é apresentada pela legislação processual é invocando o artigo 324 e formulando de maneira provisória o pedido genérico. Mas é importante, Tiago, a gente observar que a legislação processual, ela beira a perfeição. Né? A gente tem mecanismos processuais para poder evitar
ou usar de uma forma extremamente provisória a formulação do pedido genérico. Então, veja bem, vamos criar um exemplo. Eu sou casada com você, foi estabelecido que a administração do patrimônio do casal ficaria contigo. Quando vem a ideia, né, do divórcio, por ambos ou por um só, eu não vou saber onde é que foram, né, parar esses bens que estão sendo administrados por você. Então, eu tenho a possibilidade de manejar uma ação que ela tramita por um rito especial, que é a ação de exigir contas, por exemplo. E aí eu posso pedir para que você apresente essa documentação para eu ter acesso ao que você vem fazendo. A gente tem um entendimento do STJ, inclusive, falando que a ação de exigir contas ela não pode ser utilizada quando as pessoas estão durante o matrimônio, enquanto elas ainda estão casadas. Mas no momento em que eu provo que nós já estamos separados de fato, eu tenho a possibilidade de manejar essa ação. E aí eu formulo na minha petição de divórcio com partilha de bens um pedido genérico e eu vou manejar uma outra ação que seria, por exemplo, a ação de exigir contas, para que nessa ação de exigir contas você me dê subsídios para eu pegar e usar a formulação do pedido genérico de forma provisória. O que não pode, o que não é aceito nem pela legislação, nem pela doutrina, e muito menos pela jurisprudência, é que esse pedido genérico ele aconteça até o momento da sentença. Isso tem que ser refinado quanto antes. Ok. E em que situações, então, é possível incluir novos bens ou créditos na partilha durante o andamento do processo de divórcio? Bom, às vezes uma das partes, né, envolvidas, ela só tem acesso a informações, a elementos probatórios, tudo depois do início do curso da relação processual. Então, a qualquer momento, pode ser feita a inclusão de bens, até o trânsito em julgado. E aí, vamos supor que você fale para mim assim, Suzana, mas acontece que depois da sentença, eu fiquei sabendo que tinha um bem da época do casamento que não foi partilhável. Como eu disse, a legislação processual, ela beira a perfeição aqui no Brasil. E a gente tem o Instituto da Sobrepartilha. Quando a gente fala da sobrepartilha, que eu volto a discutir, é como se eu fosse até o juiz e falasse, o juiz, lembra aquele divórcio que foi feita a partilha de tal patrimônio? Pois é, agora eu descobri que tem mais bem, eu não sabia. E aí a gente faz a sobrepartilha. E qual seria o prazo para a gente trabalhar essa ideia da sobrepartilha de um bem? Bom, se eu conseguir comprovar que esse bem ele foi escondido, ele foi ocultado pela outra parte, a gente tem um entendimento que ele é imprescritível. Essa ação, a partir daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, eu soube da existência desse bem, eu posso manejar a sobrepartilha. Agora, se foi um bem que não foi ocultado de maneira dolosa, foi esquecido mesmo, né, pelas partes, aí eu observo o prazo prescricional. Por exemplo, imóvel, o entendimento jurisprudencial é que teria 10 anos para poder manejar a sobrepartilha. Ok. E como que o artigo 435 do Código de Processo Civil, ele regula a juntada de documentos novos e quais são também os limites dessa possibilidade? Bom, o artigo 435, ele trabalha com algo que já era trabalhado com a legislação anterior, né, pelo Código de Processo Civil de 73, e toda vez que a gente apresentar um fato superveniente, um fato que ele ocorreu após o ajuizamento da ação, ou que eu tenha acesso à documentação que aconteceu após o ajuizamento da ação, eu posso me valer, né, invocando o artigo 435, para poder promover a juntada de documentos, inclusive trazer informações novas. E qual que é o entendimento do STJ sobre a comunicabilidade de créditos previdenciários, especialmente quando são recebidos aí após a separação, mas têm origem em período anterior? Toda vez que um casal ele pretende se separar, eu sempre oriento a estabelecerem a data da separação de fato, né? Hoje, através de WhatsApp ou através de e-mail, a gente consegue fazer isso com bastante facilidade. Tem pessoas que usam rede social para isso, eu não recomendo, né? Para pegar e falar, livre, agora estou divorciada,
né? Eu vou curtir minha vida, alguma coisa assim. Eu acho uma exposição desnecessária, mas há quem faça e eu respeito, claro. Mas o interessante é ter estabelecido a data da separação de fato. O que que é isso? Bom, se moram em casa, na mesma casa, né? Mandam uma mensagem um para o outro, no caso aqui, valendo aqui do exemplo e do nosso casamento, né? Suzana e Tiago. Então eu mando uma mensagem: bom dia, Tiago. Agora que nós estamos separados, a gente não está mais morando na mesma casa, eu queria ver com você quando é que eu posso pegar os meus bens, alguma coisa. Ou seja, eu já vou criando prova para poder mostrar que a gente não tem mais uma vida em comum. Qual é o grande objetivo desse tipo de comunicação? É justamente mostrar o que que é partilhável, ou melhor, até o momento em que ocorre a partilha, né, de bens, inclusive de créditos previdenciários, mais voltado aí para a pergunta que você fez, tá certo? E o que que não vai acontecer mais. Por quê? A partir do momento em que eu faço a comprovação da separação de fato, a partir daquele momento para frente, a gente não vai partilhar mais nada. Se eu ganhar na Mega Sena, o prêmio é meu. Se eu conseguir a contribuição previdenciária daquela data para frente, essa contribuição previdenciária é minha. Agora, o que for para trás, posterior a essa data da separação de fato, que nós já estabelecemos, aí é partilhável. Por um motivo muito simples. Existe um instituto no direito brasileiro que ele se chama direito adquirido. E o direito adquirido, a gente usa muito, eu gosto muito de invocar a teoria de Gaba, né? Gaba foi um jurista que ele colocava o seguinte: como é que eu posso estabelecer o direito adquirido? Primeiro, esse direito ele tem que ter incorporado o meu patrimônio naquela data. Segundo, ele tem que ter chegado no meu patrimônio de uma maneira lícita. Então, veja, se nós estamos casados e na semana passada eu recebi um crédito previdenciário, ele já integrou o meu patrimônio? Já é um direito adquirido que eu tenho. Só que esse direito adquirido, ele só vai ser pago, por exemplo, daqui a um ano. Mas esse direito já ingressou o meu patrimônio, ele já faz parte do meu patrimônio no momento em que nós estávamos casados. Então, a ideia é essa. Qual é o momento em que eu tenho o direito adquirido? Agora, vamos supor que lá, há uma semana atrás da nossa separação de fato, eu tenha tido uma promessa de receber um determinado valor, uma determinada promoção no meu emprego, e é uma promessa vazia. Isso não é um direito adquirido, isso é o quê? Uma expectativa de direito, que o meu empregador ele pode me conceder e pode não conceder, entendeu? Uma outra coisa que é importante é a gente lembrar, mas créditos do fundo de garantia, por exemplo, eles também são partilháveis. É algo que a gente sempre, as pessoas ficam às vezes revoltadas com essa situação, né? Quando fala do fundo de garantia, fala: nossa, mas eu é que fiquei aturando o meu empregador, e agora eu vou ter que partilhar meu fundo de garantia? Vai, é entendimento jurisprudencial também. A boa-fé da parte interessada aí na inclusão de novos bens, ela tem peso na decisão judicial? Como é que tem sido avaliado esse aspecto? Com certeza, a gente tem um princípio, né, que é o princípio da lealdade processual, e o que se espera é que as pessoas ajam de boa fé. E isso tem que ficar para lá de registrado e comprovado da melhor forma possível, que a apresentação de fatos supervenientes e fatos novos, né, de provas, realmente aconteceu. E não foi um manejo da defesa daquela parte para poder pegar, usar da má-fé para poder prejudicar a parte contrária, né? Lembrando que atos atentatórios à dignidade da justiça e a utilização da má-fé processual geram sanções processuais, inclusive com a aplicação de multa. Doutora Suzana, e em que circunstâncias a jurisprudência admite a fixação de pensão alimentícia entre ex-cônjuges por prazo indeterminado? Bom, a regra é a gente trabalhar com a fixação dos alimentos de forma transitória. Ainda que a pessoa tenha aquele combinado entre o casal, que um trabalha e o outro vai se dedicar aos filhos, aos afazeres domésticos, tudo, o entendimento jurisprudencial é que a gente vai trabalhar com a ideia da fixação da transitoriedade, né, dos alimentos transitórios. Mas dá a possibilidade
em casos específicos extremamente comprovados, de caso, por exemplo, de dedicação exclusiva, do fato da gente ter algum filho em comum do casal que tenha uma doença grave, que requer uma participação maior, mais efetiva, praticamente diuturna de um pai ou de uma mãe. Nesse caso, aí tem a possibilidade da fixação dos alimentos já de uma forma indeterminada, né? De igual forma, quando o ex-cônjuge ele tem algum problema de saúde grave, uma pessoa mais idosa, né? Então, são hipóteses da gente ter a fixação dos alimentos aí de forma definitiva. Agora, é importante, até, Tiago, a gente vai conversando e a gente vai lembrando de casos da prática, né? É importante a gente lembrar que algumas décadas atrás era comum o judiciário estabelecer o divórcio, fixar os alimentos, ainda que de forma indeterminada, e continuar, né, estabelecer que o marido deveria permanecer com a esposa no seu plano de saúde. Por exemplo, o Estatuto dos Militares, que teve alteração em 2019, diz que quando o militar ele é divorciado, ele não consegue mais manter a ex-esposa ou ex-esposo no seu plano de saúde, que é, né, do Exército, Marinha, de uma das forças, tá? Plano de saúde privado, também a gente tem uma resistência muito grande de manter, né, a utilização dos alimentos aí que a gente chama de alimentos in natura, que seria a permanência da ex-esposa, do ex-marido no plano de saúde. Então, aí a gente tem que observar essas peculiaridades e analisar caso a caso mesmo. Ok, doutora Suzana Bruno, muito obrigado pela disponibilidade de conversar aqui com a gente e trazer esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Por nada, Tiago, foi um prazer muito grande, né, estar aqui com você e ter a oportunidade de falar com os ouvintes, e eu estou à disposição. Precisando, pode contar comigo. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia que está com a gente pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.